Olá, pessoas queridas, eu espero que vocês estejam bem. Hoje é a nossa terceira aula e nós viemos de uma sequência falando da Baixa Idade Média Portuguesa, ali como se deu a literatura por meio ainda do galego-português, a linguagem arcaica. Entendemos a situação geográfica de Portugal, a partir dessa localização de Portugal, a angústia geográfica. Conversamos na segunda aula sobre o trovadorismo, ali entendemos os menestréis, entendemos o jogral, e falamos também da cantiga de amor e de amigo. Hoje nós estamos encerrando essa sequência da Baixa Idade Média, continuamos ainda a falar do trovadorismo, agora das cantigas satíricas, e também vamos falar da decadência, tá? Da decadência do trovadorismo. Eu já peço licença a vocês para poder compartilhar o material. Então, nosso curso de letras, a disciplina Literatura Portuguesa 1, a nossa aula, o tema dela é Cantigas Satíricas. Hoje a nossa aula é a número 3 e eu sou Valquíria Maranhão, a professora da disciplina. Então, dentro do trovadorismo, nós temos as cantigas e hoje vamos conversar sobre as satíricas, que é as cantigas de escárnio e maldizer. É claro que vocês conhecem esse assunto, vocês sabem informações sobre eles. Nós vamos retomar algumas informações, relembrarmos aspectos importantes. É um assunto muito simples, são informações de fácil entendimento, e eu até considero as informações muito leves, não é? Porque elas são, sei lá, jocosas quando nós falamos da literatura, do trovadorismo, quando a gente fala, né, das cantigas satíricas, elas trazem esse aspecto jocoso e é por isso engraçado, não é? Então, vamos passar aqui, e aí, como eu disse no início da aula, é essa sequência, tá? Da literatura portuguesa medieval. Então, nós temos aqui, ó, as cantigas de escárnio e maldizer. As cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer são duas modalidades irmãs da sátira trovadoresca, mas, segundo a arte de trovar, obra anônima do século XIV, que antecede o Cancioneiro na Biblioteca Nacional, há diferença entre elas. Então, vamos verificar aqui essas principais diferenças, tá? Que são simples, muito fáceis de serem identificadas. A cantiga escárnio, a cantiga satírica, a escárnio, a sátira, ela é indireta, ambígua e velada. O nome da pessoa satirizada raramente aparece. Então, é uma espécie ali de um recado que está sendo dado, tá? E ali fica nas entrelinhas. É óbvio que com esse aspecto de fazer, porque as cantigas satíricas, elas tinham um sentido de denunciar algo, de fazer uma espécie de crítica. É claro que se observando o assunto, olhando cuidadosamente ali, a partir do que estava sendo falado, sabia-se de quem estava falando, de quem se falava. Entretanto, aqui não aparece o nome, tá? Já a cantiga de maldizer, a sátira, ela é direta, agressiva e nominal. A linguagem, ela é objetiva e muitas vezes obscena. Essa obscenidade precisa-se ter um pouco da nossa atenção. Entender que nós estamos falando de um período de um século determinado, que tem sua característica e sua ética, por assim dizer. Então, quando a gente fala em palavrões, obscenidades, às vezes não são tão escrachadas essas falas, como hoje, no século XXI, né? Por algumas músicas, algumas cantigas, que nós ouvimos hoje no dia a dia, que tem obscenidade tão explícita. Às vezes aqui uma forma de chocar ou de trazer um desrespeito, uma fala mais satirizada, é chamar alguém de feio. Isso aí era uma ofensa, por exemplo, para que vocês possam entender.
Então, nós temos aqui ó, as cantigas satíricas indiretas, as cantigas de escárnio, realizada por intermédio de sarcasmo, da zombaria e de uma linguagem de sentido ambíguo. E nelas não era natural a revelação do nome da pessoa satirizada. Em Arte de Trovar, tem-se a seguinte definição dessa modalidade em cantiga. Então, esse fragmento aqui é em espanhol e eu vou falar para você, já traduzindo. São aquelas que os trovadores fazem querendo dizer mal de alguém, né, falar dessas pessoas, dizendo-lhe por palavras cobertas, que hajam por entendimento para que, né, que não se haja entendimento de quem está se falando, tá? Então, nós temos aqui um dos trovadores que fazia essas cantigas. Ele tem uma característica muito, são assim umas cantigas muito conhecidas, se vocês forem pesquisar, Pero Garcia Burgalês. Então, ele é um trovador galego da segunda metade do século XIII, escreveu numerosas cantigas de amor, de amigo e de escárnio e maldizer. A cantiga a seguir é uma das mais conhecidas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui nós temos uma espéciezinha, né, de informações acerca das cantigas, da época, a origem, só para vocês ficarem bem situados. Então, nós temos aqui. Eu quero só chamar a atenção que esse primeiro verso, que parece um título, ele é verso, tá? Na formatação, agora que eu estou observando que na formatação ele saiu. Mas fala-se de alguém, que na tradução chama-se Rui Queimado, que morreu com amor, morreu por amor. Então, se nós formos relembrar do que nós já conversamos na aula anterior sobre as cantigas de amor, era normal esse amor avassalador, esse amor que as pessoas elas tinham desejo de morrer, esse amor que desejava-se o próprio fim, por ele não ser correspondido, era bem comum. Entretanto, aqui, o que quer se falar? Rui Queimado é também um trovador. E o que é que Pero quer? Pero ele quer fazer uma espécie de sátira com o que Rui escrevia. Porque, segundo Pero, Rui não sabia escrever cantigas. Ele não sabia. Então, ele faz aqui uma sátira. Rui Queimado morreu com amor. E seus cantares por Santa Maria, da dona, que grande bem ele queria. Quero chamar a atenção para vocês que isso aqui é galego-português, tá? Então, é aquela língua arcaica. E quero também chamar a atenção de vocês a algo muito importante, tá? Que o gênero que tinha força nessa comunicação, o gênero ali utilizado era a oralidade. Então, é claro que dentro da própria oralidade, por elas ter mais força, havia muito mais constância, havia muito mais sentido nessas palavras que elas eram pronunciadas, que elas eram apresentadas, tá? Ali, a força do gênero era a oralidade, não a escrita. E aqui ele quer perguntar por que é que ele não desistiu de morrer de amor e ressurge depois, no terceiro dia, fazendo uma espécie de sátira ali com Jesus, né? E aí vocês têm que lembrar que nós estamos falando aqui, gente, daquele período do teocentrismo, que era Deus no centro. Então, isso aqui é uma espécie de ironia, tá? Quero salientar para vocês que a Igreja Católica, ela não era satirizada. Se a igreja fosse satirizada, diretamente a igreja satirizada, as pessoas eram queimadas. E nem os senhores feudais. Eles não podiam ser diretamente satirizados, porque senão a cabeça rolava. Eram sátiras, como eu estou falando para vocês. Elas vinham de modo indireto também, tá? Bem não apareceu o nome, mas também escolhia-se bem as pessoas para que as sátiras fossem feitas, tá bom? E aqui tem
todo esse contexto que ele está satirizando, eu queria, no nosso material teórico, lá tem um acesso a um site que vocês podem ter essas cantigas todas traduzidas, tá? O tempo aqui eu prefiro conversar com vocês e atribuir sentido a elas, para que vocês entendam a ideia, né? O que ele deseja com essa cantiga. E aqui nós temos as cantigas de maldizer. A cantiga de maldizer, ela traz essa sátira direta, agressiva e contundente. Além disso, lança a mão de uma linguagem objetiva, sem disfarce algum, e com citação nominal da pessoa ironizada, marcadas pela maledicência. Seus temas prediletos são o adultério e os amores interesseiros ou ilícitos, caso dos padres, e do seu vocabulário é carregado de palavras obscenas e eróticas. E aí, essa obscenidade, eu já expliquei a vocês, né, como é que elas se dão, que depois, se vocês forem via tradução, vocês não ficarem decepcionados, pensando que vão encontrar palavras de baixo calão. Algumas têm, tá? Algumas têm, mas não é, repito, como se vê hoje no próprio século XXI. Mas eu também fiz aqui uma coletânea para vocês, que eu não ia trazer palavrão para a nossa aula, claro. Então, são aquelas, aqui eu tenho um fragmento de Tavanni, que são aquelas que os trovadores, as cantigas, elas são cobertas, não se mostra explicitamente. As palavras que querem dizer não são vistas, né? E o entendimento não aparece de modo claro, tão claramente. Então, nós temos aqui João Garcia de Guilhardi, um grandíssimo trovador das satíricas de maldizer, muitas, se vocês forem procurar, muita coisa é dele, trovador do século XIII, importante, não apenas por seus recursos poéticos, mas também pelo número de cantigas, que compôs 21 cantigas de amigo, 15 de maldizer e 2 de intenções. De tensões, que é aquelas, né, que vai com embate, lembram que nós conversamos na aula passada? É autor de inúmeras cantigas satíricas. É dele a cantiga a seguir. Então, essa cantiga é uma das mais conhecidas, Dona Feia, né? Dona Feia, fortes queixar. Então, ele chama a dona de feia. E aqui, gente, a gente pode também ter uma ideia que, na minha pesquisa, eu encontrei que alguns teóricos chamam essa cantiga aqui de escárnio. Por quê? Porque Dona Feia não deixa claro quem é. Trata-se essa cantiga como escárnio. Em outros materiais, eu vi, e na sua maioria, que essa cantiga aqui é de maldizer, porque Dona Feia, ela é identificada. Ela é identificada no sentido de que, fostes queixar que nunca louvei, ou seja, nunca elogiei, nunca te elogiei no meu cantar. Então, ela nunca foi elogiada. Ela foi se queixar. Então, pelos estudos que eu vi, essa queixa dela se tornou pública. Assim, todo mundo sabia quem era a Dona Feia. E que vos louvareis, né? Todavia, e vedes agora como eu quero louvar, ou seja, como é que eu quero te elogiar? Dona Feia, velha e sandia. Sandia quer dizer louca. Então, olha agora a forma que eu quero te elogiar, chama ela de velha e de louca, e além de por cima, né, também de feia. Então, vocês observam que aqui há, assim, um xingamento, né, bem predominante. Dona Feia, se Deus me perdoa, pois, né, há de ver tão grande coração, né, o dele, que eu vos loei, né, de elogiar por esta razão. Vos quero elogiar todavia, mas continua chamando ela de feia, velha e sandia. Em todo tempo ele está nas estrofes chamando ela de velha, sadia e louca, dizendo que é isso que ele quer fazer ao elogiá-la, ao falar dela em uma canção, né? Então, é algo extremamente, assim, diferente, ainda por cima, desprezível, né? Bem desprezível.
É importante também vocês entenderem que dentro dessa ideia se falava para um determinado grupo que tinha uma expectativa, né, gente, de ouvir, né, de se deleitar, de gostar. Eu penso que isso também, eu penso, não, eu tenho certeza que isso provocava risos, não é? A população esperava, assim, essas cantigas, tá? A leitura da cantiga de Maldizer trata-se de uma cantiga de Maldizer que já o trovador dirige-se de forma direta a Dona Feia. Além disso, podemos identificar o caráter popular em sua composição estrutural. A cantiga satiriza uma mulher que se julgava merecedora de uma cantiga de amor. No entanto, o trovador prefere cantá-la em uma cantiga de Maldizer. Em algumas cantigas de Maldizer, o trovador recorre a palavras chulas, mas João Garcia de Guilherme prefere o comedimento ao satirizar pretensiosamente Dona Feia. Por isso que eu disse para vocês, né? Existem umas ainda mais chulas que eu não escolhi para essa aula, mas que esse chulo ainda vem dentro de um equilíbrio. Que tem o nosso resumo, né? Que é a cantiga, ela é direta e nominal, de caráter popular, e o comedimento. Então, nós temos agora, nós vamos tratar agora sobre a causa da decadência do trovadorismo. O trovadorismo caiu, perdeu força. Então, esses trovadores em Portugal, esse trovadorismo ele entrou em decadência a partir de 3 causas históricas. A decadência do mecenatismo real. O que era isso? Era uma verba, era um patrocínio que os reis davam aos trovadores, né? E eles ganhavam isso. Então, como se fosse hoje, né, essas leis de incentivo que nós temos para ajudar os artistas, né? Então, isso aí foi extinto, isso foi tirado, eles não tinham mais como se bancar, eles não tinham mais, né, como sobreviver. A retirada desse patrocínio, desses donativos, trouxe um grande prejuízo e também ali um desconsolo financeiro que entristeceu os trovadores e foi ali enfraquecendo. A segunda causa é o aburguesamento de Portugal. Então, as mudanças sociais e econômicas que alteraram o público e o gosto artístico, o público se tornou ainda mais elitizado e essas cantigas elas são muito de cunhos populares, como nós já ouvimos em aulas anteriores. E também, gente, o conflito entre Portugal e Espanha, né? Essa estabilidade política enfraqueceu a produção cultural, porque aqui tinha os conflitos, né? Existia, assim, uma espécie de guerra, de um problema que realmente, quando acontece isso, esses prejuízos, a cultura é a primeira a sentir, né? As manifestações culturais é primeiro a sentir. Então, é continuidade e transformação, né? Então, vamos pensar nessa ideia de legado, né? O legado. A cultura trovadoresca, ao adaptar-se aos diferentes ambientes sociais e às peculiaridades de cada país, sofreu contínuas modificações ao longo do tempo, mas deixou marcas nas culturas com as quais entrou em contato. Então, a produção literária portuguesa, desde os primórdios, está ligada à produção poética. Isso aí é muito claro para nós e eu penso, né, que para qualquer um estudador da literatura, qualquer um estudante, é o pano de fundo dos estudos literários. Então, isso aqui já deixou por si mesmo esse legado, não é? Nós estudarmos literatura, nós gostarmos disso, certamente bebemos das fontes europeias e de tudo isso, quando a gente fala do trovadorismo, essa força de Portugal, tá? E essa herança contemporânea. Como é que verificamos isso na contemporaneidade? Nas cantigas da música popular brasileira, né? Tem algumas que são bem mais explícitas, outras que você pode prestar atenção com mais cuidado. Então, na música popular brasileira, vários compositores escreveram e ainda escreve cantigas de amigo. A Paulo Vanzolini cantou Ronda, né? À noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. Vocês não vão rir de mim cantando, não, tá? Por favor. Valentina diz, minha filha, que eu, como cantora, sou uma excelente professora. E aqui nós temos Chico Buarque, com açúcar e afeto, tatuagem, olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. Olha que coisa linda.
Ainda temos os casos de cantiga, de Caetano Veloso e Juca Chaves, compositores de música que são perfeitas cantigas de amor. E temos outras canções com aspectos medievais. Atrás da Porta, que também é de Chico. Esse cara, que é de Chico também. E Luísa, que é de Tom Jobim. No material teórico, no vídeo teórico que eu disponibilizei para vocês, a professora ela fala de uma música de latino, né? Aquela música Renata. E na música Renata latino fala Renata ingrata. Ela diz que é uma espécie, né? De uma cantiga satírica do maldizer, porque além de dizer o nome, claro, né? Que nós não sabemos se essa Renata existe, enfim, mas dentro da obra ali é dito o nome e também, né, essas palavras, né, ingrata, que são palavras que denotam algum descaso, um certo desprezo. É um bom exemplo. E também, claro, que vocês podem, né, fazer pesquisas, vocês podem procurar, é interessante fazer essas análises, observar, porque isso tudo fala-se de herança, tá? De uma herança cultural do trovadorismo. O que vimos nessas últimas aulas, nessas 3 aulas? Então, nós vimos que a literatura é um traço da cultura e o contexto histórico-social e é o pano de fundo dos estudos literários. Conhecemos a localização geográfica de Portugal e suas influências na cultura e na produção literária. A produção literária portuguesa, desde os primórdios, está ligada à produção poética. Classificação lírica, trovadoresca, cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer, tema, forma e hierarquia, causas da decadência do trovadorismo e sua herança na música popular brasileira. E a síntese da nossa aula, né, a aula de hoje especificamente, é as cantigas de escárnio, a sátira direta e ambígua, e a de maldizer, sátira direta e nominal, a satírica de escárnio e indireta, são as duas faces da satírica trovadoresca medieval, exemplificadas por Pero Garcia Burgalês e João Garcia de Guilhard. O trovadorismo declinou por causas históricas, mas deixou herança viva na música popular brasileira, de Paulo Vanzolini e também Chico Buarque, até Tom Jobim. Aqui tem nossas referências bibliográficas, e na próxima aula nós vamos estudar sobre o humanismo. Vai ser um capítulo dedicado a ele, nós vamos também dividir em 2 aulas, e conversaremos sobre esse período popular da literatura de Gil Vicente. É um assunto maravilhoso e que eu tenho certeza que vocês vão amar. Bons estudos, queridos. Até a próxima aula. Eu espero que vocês, por favor, vejam o material teórico disponibilizado, leiam cuidadosamente, e também o material complementar, tá? Para que vocês fiquem bem alinhados com as informações e que não tenham dúvidas. Assim, eu espero, mas se ocorrer, podem deixar as dúvidas lá, tá? No nosso fórum de dúvidas. Fraterno abraço e até a próxima.